E para falar sobre os direitos e deveres dos servidores públicos, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado Antônio Rodrigo Machado. Doutor Antônio, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Existem algumas diferenças básicas entre o servidor público e o seletista? O servidor público, ele é o responsável pela função pública, né? Pelo serviço público, pela prestação das demandas que são necessárias à sociedade. O empregado seletista, ele é o empregado da esfera privada. Nós temos também o empregado seletista do Estado, que seria o servidor público seletista, né? O empregado público. A diferença básica é a natureza do vínculo, né? No caso do empregado, se existe um contrato com base na CLT. Então, no caso do servidor, não. Ele faz o concurso público, ao ser provido no cargo, ele tem a lei que determina tudo aquilo que ele vai fazer, é o seu estatuto, né? No caso da Lei 8.112, do Estatuto do Servidor Público Federal. É uma lei de 1990, não é isso? Exatamente. É uma lei que é bastante antiga, mas que vem servindo e vem sendo atualizada para tratar de todas as questões relacionadas ao Serviço Público Federal. O servidor público pode ter mais de uma função remunerada? Pode. A Constituição ela fala sobre as possibilidades de acumulação do cargo público. Então, um servidor que é professor, ele pode ter 2 cargos de professor. Um servidor que é professor também, ele pode ter um outro cargo de natureza técnica ou científica e também 2 cargos na área da saúde. Então, um médico ele pode exercer um serviço perante o Estado, desde que haja compatibilidade de horários, e também um serviço em relação a um município determinado. É muito comum as pessoas procurarem o serviço público pensando em bons salários e principalmente na estabilidade. Mas poucos sabem que o servidor público pode ser demitido. Isso não é uma situação assim tão difícil de se encontrar. Em que situação o servidor pode ser demitido? A vida moderna, principalmente os desafios do mercado de trabalho, fizeram com que as pessoas buscassem cada vez mais o serviço público como ferramenta de estabilidade econômica. Só que acontece, para isso, você não precisa apenas se preparar para fazer o concurso público, você também precisa se preparar para o exercício do cargo público. No exercício do cargo público, a estabilidade vai definir que você não poderá ser demitido, ou seja, você não poderá ser exonerado do seu cargo se você não cometeu algum tipo de infração. Diferentemente do servidor, diferentemente do empregado seletista. Se hoje um empresário ele acorda e ele decide demitir um funcionário da empresa dele, ele tem todo o direito de fazer isso. O Estado não. O servidor só poderá ser demitido, exonerado, se ele cometer uma infração e essa infração for detectada, for declarada diante de um processo administrativo disciplinar, em que deverá ser assegurado ao servidor a ampla defesa e o contraditório. Essas situações são estabelecidas em lei? Essas situações são estabelecidas na própria Constituição Federal. E a partir da Constituição Federal, há uma regulamentação nas respectivas leis. Porque a Lei 8.112, por exemplo, ela fala do servidor público federal. Mas o servidor público do Estado da Bahia, o servidor público do município, de um município como o município de Rio Real, no interior da Bahia, esse servidor tem uma legislação própria, o servidor do Estado tem uma legislação própria, o servidor federal tem uma legislação própria. Então, essa lei, ela trata do servidor público federal apenas. Doutor Antônio, eu vou pedir para o senhor continuar com a gente aqui na bancada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já no Jornal da Justiça. Continua comigo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado Antônio Rodrigo Machado. Doutor Antônio, continuando falando sobre estabilidade, como é que se dá o processo de demissão do funcionário público? O servidor ele pode ser demitido através do processo administrativo disciplinar. Então, existe a nomeação de uma comissão disciplinar. Dentro dessa comissão, o servidor poderá apresentar suas provas, lhe é garantida a ampla defesa também o contraditório. Ao final, esse servidor poderá ser definitivamente acusado, apresenta sua defesa, a comissão elabora um relatório e a autoridade competente poderá se posicionar pela demissão ou não daquele servidor acusado de um determinado ilícito. Agora, fora da demissão, existe mais outras possibilidades de exoneração? Existe a possibilidade de exoneração a pedido, por exemplo. O servidor pode pedir para ser exonerado do cargo, ele não é obrigado a se manter dentro do exercício do cargo público. Inclusive por excesso de gastos. Sim, dificuldades financeiras do excepcionalmente, a lei de responsabilidade fiscal, depois da redução do número de cargos comissionados, e aí é importante a gente dizer também que o servidor público não é só o servidor público efetivo, existe também o cargo em comissão, que é de livre nomeação por parte do gestor. Então, após a redução dos cargos em comissão, é que o servidor público pode, a depender da análise das contas desse município, desse estado ou da União, poderá ser demitido, mas isso é algo extremamente excepcional.
No estágio probatório, pode ser demitido? Pode. O estágio probatório ele serve para detectar se aquele servidor ele tem uma prática eficiente, se ele está preparado para o exercício do cargo. Então, se ele não cumprir as exigências do estágio probatório, ele poderá não ser garantida a ele a estabilidade. E de acordo também com o exercício da ampla defesa do contraditório, ele poderá ser exonerado do cargo. Essa situação acontece só quando ele entra pela primeira vez no serviço público ou cada mudança de cargo também? Cada cargo vai exigir um exercício do estágio probatório, porque você pode estar apto para o exercício de um cargo de policial, mas não necessariamente estará apto para o exercício do cargo de professor. Então, um novo cargo lhe será exigido também uma nova avaliação de desempenho no exercício do cargo. Que não levaria uma demissão, mas a volta ao cargo anterior. A volta do cargo anterior, exatamente. Existe para o funcionário público um sistema de avaliação do seu desempenho? Existe. Isso é obrigatório, isso é condicional. É necessário, após o início do exercício, para garantia da estabilidade, inclusive a avaliação de desempenho. Os seletistas estão discutindo muito a possibilidade de desaposentação. A pessoa se aposenta, mas continua trabalhando e aí faz um recálculo. Isso no serviço público é possível? É possível, obviamente é possível. O debate da desaposentação, ela não é restrita apenas à esfera seletista. Ela é também um debate que hoje está muito em discussão na esfera do serviço público. O processo administrativo disciplinar é algo que engessa ou protege o servidor público? Eu vou dizer que ele protege o Estado, ele protege o dinheiro público, ele protege o serviço público. Porque um servidor que comete um ato ilícito, por exemplo, de furtar um objeto da administração pública, ele está causando um prejuízo ao erário. Então, através do processo administrativo disciplinar, a gente vai fazer um divisor de águas. Quem são os servidores que podem prestar um bom serviço público e quem são aqueles servidores que estão causando algum tipo de lesão ao erário, algum tipo de lesão à nossa sociedade também. Doutor Antônio Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Justiça. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui ao lado de você nessa bancada. Muito obrigado.